Boa tarde, inicia agora mais uma edição do programa Gazeta Entrevista, nesta quinta-feira, dia 22 de julho de 2021, uma quinta-feira que, confesso, pelo menos foi uma impressão que passou, uma quinta-feira meio nervosa, né? Porque o clima na capital federal parece que amanheceu mais quente do que o normal, do que o corriqueiro, do que o rotineiro. Porque o jornal O Estado de São Paulo veio com uma informação exclusiva a respeito de um suposto encontro, uma visita que o ministro da Defesa, general Braga Neto, teria feito no dia 8 de julho deste mês, ao presidente da Câmara dos Deputados, deputado Arthur Lira, e na ocasião desta visita, de acordo com o jornal, o ministro Braga Neto não estava sozinho, veja bem, acompanhado dos 3 chefes das Forças Armadas, Aeronáutica, Marinha, Exército, e o que o ministro teria dito ao presidente da Câmara dos Deputados era de que, para que ele avisasse a quem interessasse de que ou haveria em 2022 eleições auditáveis ou não haveria eleições. O gesto foi um gesto grave e vamos lembrar que naquele mesmo dia o presidente da República, Jair Bolsonaro, junto aos seus, ali naquele cercadinho, aquele universo chamado cercadinho, falou para os seus apoiadores que ou teríamos eleições auditáveis, limpas no Brasil, ou não haveria eleições. E vamos lembrar ainda que um dia antes, o presidente da CPI, o senador CPI da Covid, o senador Omar Aziz, do PSD do Amazonas, né, falou numa declaração a respeito de uma banda podre, referindo-se às Forças Armadas, que nas Forças Armadas havia uma banda podre dos militares que estavam envolvidos, ou supostamente envolvidos, em casos de corrupção no governo de Jair Bolsonaro. O que provocou uma nota em tom acima das Forças Armadas. O ambiente está tenso. Claro, como já era previsto, o que aconteceu durante a manhã de hoje? Negaram. Essa é uma estratégia. Os gestos acontecem e o jornal mantém as informações. Os gestos ocorrem, o recado é dado e depois nega-se. O problema, nós temos um problema aí. A democracia, ela exige vigilância eterna, constante, rotineira. E se nós não fizermos valer essa vigilância, o que hoje é uma bravata, amanhã pode ser um resultado essa bravata de hoje pode ter consequências amanhã muito dolorosas e muito caras para esse ambiente democrático. Só para lembrar, aqui no Brasil, durante o século passado, não é? Nós tivemos 2 períodos de ditadura militar. Um com Vargas e outro com os militares no poder. Porque Vargas chegou ao poder por meio de um golpe militar também, não é? Então, vez por outra, nós nos deparamos com pessoas que têm saudades desse ambiente de ditadura militar. E eu vou lembrar que o presidente Jair Bolsonaro chegou sim ao poder de forma democrática e hoje o governo é um governo militar. 6.000 postos ocupados por militares. Eu nem sei se na época da ditadura tinha tantos postos assim à disposição e ocupados por militares, né? Mas é a rotina, o cenário está esse. E se você minimiza isso, bom, primeiro que acho que sempre bom ter a história como uma referência importante, não é? E é bom a gente atentar para nós não nos surpreendermos mais na frente, mas o cenário é esse. E por falar em
cenário político, nós vamos conversar agora, nos 2 primeiros blocos do programa, com uma figura importante e que, de uma maneira muito sutil, de uma maneira muito própria dela, tem feito articulações importantes ou tem se posicionado também de maneira importante no cenário político local. Eu estou falando de Jéssica Salles, deputada federal pelo MDB do Acre, representa uma das 8 cadeiras ocupadas lá no Parlamento Federal, ocupadas pelo Acre. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda mais uma vez aqui ao Gazeta Entrevista. Olá, Itaã, muito boa tarde a todos os nossos amigos e amigas que estão nos assistindo agora nesse momento, por esse programa de altíssima qualidade, sem dúvida um estouro, né, em relação aos pontos que a gente preza tanto a TV, né, sem dúvida nenhuma você com esse jeito e cada vez mais novo, né, que eu estou percebendo pela nossa última entrevista, você está muito bem, muito bem. Eu estou na fase... E muito obrigada pela oportunidade. Eu estou na fase Brad Pitt, deputada, vamos teimando. Deputada, eu não poderia começar a entrevista de hoje sem querer lhe ouvir em relação ao episódio relatado pelo jornal O Estado de São Paulo hoje. Queria saber o seu entendimento a respeito disso. O deputado e presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, já se pronunciou sobre o assunto, disse que o jornal O Estado de São Paulo faz um desserviço, desinforma. Eu queria saber o seu entendimento a respeito disso. O que a senhora avalia a respeito desse método de atuação do Palácio do Planalto e a relação com o Congresso, a casa onde a senhora ocupa? Olha, Itaã, dentro dessa notícia, né, que nós recebemos hoje, isso, na verdade, na minha opinião pessoal, enfraquece, né? Enfraquece o governo, infelizmente enfraquece o parlamento também, porque quando as pessoas escutam e leem essas informações, isso acaba respingando em todo o Congresso. E eu acredito que deve se posicionar, o próprio presidente Bolsonaro deve se posicionar, se não teme. Eu sempre defendo que as partes têm que ser ouvidas e que têm que ser investigadas, independente de quem quer que seja, a lei é para todos. Eu acredito que, com essas informações, é de interesse do Planalto, de interesse absoluto, passar a verdade e toda a transparência para nós, eleitores, né? Porque eu me coloco nessa conjuntura também. Nós precisamos, como representantes do povo, do nosso Brasil, do nosso Estado, sempre demonstrar esse interesse e a prática da verdade. E, claro, se você teve o encontro, né, se a pessoa teve esse encontro, que explique o porquê dos motivos, né? E aí quem vai fazer o julgamento é a justiça e também a população. Então, eu defendo que seja escutada as partes e que sempre coloque a verdade, né? A verdade às vezes dói, mas ela é necessária para que a gente possa traçar e os rumos, né, do nosso país, politicamente falando, para que as pessoas possam ter essa verdade e esse olhar de filtragem, para que não possa ter novamente erros no futuro, que é isso que a gente espera. Da senhora o seguinte, na sua avaliação, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, agiu de uma maneira correta? Olha, se fosse a senhora, conhecendo um pouco o seu perfil como parlamentar, porque eu pelo menos é uma impressão que me passa, a senhora é calma até um determinado limite, mas a partir daquele limite ali, a coisa fica um pouco mais azeda. Imagine a senhora sendo presidente da Câmara dos Deputados. Ora,
uma ameaça nesse nível. Veja, foi o ministro da Defesa, acompanhado dos 3 comandantes das Forças Armadas, ameaçar o parlamento. Na sua opinião, o presidente Arthur Lira agiu de uma maneira adequada? Eu vou perguntar de uma maneira meio popular, para ver se eu me comunico com o telespectador. Na sua avaliação, ele honrou as calças que veste, deputada? Ele não deveria ter agido de uma maneira mais incisiva, mais forte na defesa do parlamento e da democracia? Olha, com toda certeza isso deveria ter sido mais enérgico mesmo. Porque, sem dúvida nenhuma, você passou a bola para mim, que se fosse eu, com certeza eu teria colocado cada um no seu devido lugar, né? Um exemplo disso, a gente não está longe, sendo parlamentar, de, às vezes, você ter, dentro do parlamento, algumas propostas indecentes. E eu, naturalmente, já corto na linha, na alma e ponho para correr mesmo, entendeu? Então tem que ter respeito com a democracia, tem que acabar, talvez, de se pensar, voltar à ditadura, ser imposto. Imposição não cabe presidente da República fazer isso conosco, militares, com todo o respeito que eu tenho. E nem civil não pode impor o outro, né, o que deve se fazer. Então, com toda certeza, Itaã, se fosse eu, você pode ter certeza que eu ia colocar cada um no seu devido lugar, porque tem que tratar com respeito, tem que honrar. Não é somente a instituição, como eles falam, o Brasil acima de todos, né? É a democracia. É essa que a gente tem que colocar em primeiro lugar. Porque a democracia, ela não é somente do parlamento, é principalmente de todos nós, do civil, das pessoas, dos cidadãos, né? Que compõem isso. Então, é muito grave você querer impor as coisas e diretamente romper uma democracia que a gente lutou e luta até hoje para que isso possa andar em harmonia com todos os poderes. Então, sem dúvida, tinha que ter uma energia maior, uma posição para que isso fosse preservado, passasse para a gente dessa forma, né? Olha, fica tranquilo, porque enquanto eu estiver aqui, nada vai acontecer com a democracia. Eu penso dessa forma. Olha, porque o presidente Arthur Lira foi até o presidente Jair Bolsonaro, segundo a reportagem do Estado de São Paulo, e falou que o Arthur Lira, ele, presidente da Câmara de Deputados, estaria no projeto político do presidente Bolsonaro até o limite, porque ele não estaria disposto a bancar qualquer tipo de ação golpista ou que atentasse contra a ordem democrática. Mas aí, a partir desse encontro que teve com o presidente Jair Bolsonaro, o presidente Arthur Lira começou a disparar twitters e redes sociais falando sobre democracia e vem com essa tese, me parece que estratégica para tirar o foco do problema, que é a tese do semipresidencialismo, que também isso aí não diz nada e não dialoga em nada com o povo. É um cenário muito complicado. Mas vamos para cá, vamos falar a respeito da nossa rotina política, que eu acho que vale a pena a gente deixar esse finalzinho do primeiro bloco ainda para tratar desse assunto, deputada. E eu queria saber o seguinte: bom, o seu pai, Wagner Salles, já teve, pelo menos já circularam informações, que teve conversas com o ex-governador Jorge Viana. Eu queria saber como é que está essa articulação para consolidar o seu nome como candidata ao Senado, a senhora que teve recentemente com o presidente Baleia Rossi, referendando o seu nome para candidata ao Senado pelo MDB do Acre. Bom, como é que está essa conversa? Com Gladson parece que a coisa não vai dar certo e é possível ter o diálogo até com o PT, deputado? Olha, então, não, eu vou
A minha fala agora representa a família Salles. Não só meu pai, como eu, minha mãe, deputada estadual Antônia Salles. Nós estamos defendendo o melhor projeto para o nosso estado do Acre. E nós não estamos fechados para nenhuma porta. Claramente, aqui eu te digo, são bem-vindos o nosso governador Gladys Cameli, o ex-governador Jorge Viana, o nosso senador Sérgio Petecão. São todos eles muito bem-vindos e abertos ao diálogo. Nós não estamos fechados com ninguém. O nosso interesse é de realmente, mais lá na frente, poder fazer parte desse projeto político que seja pensando no nosso Estado e não pensando no partido e não pensando em um grupo. Nós queremos que tenhamos um governador que possa realmente tratar a saúde, a educação, enfim, o que as pessoas esperam, a nossa população do nosso Estado. Então, deixando bem claro, nós não estamos, nesse momento, preocupados em definir, escolher um candidato, neste momento, para apoiar a governo. Tem muito tempo ainda para poder tomar essa decisão, muita conversa. A nossa casa ela está aberta tanto para o ex-governador Jorge Viana, para o senador Petecão, para o nosso governador Gladys Cameli, e lá na frente a gente poder abraçar o melhor projeto, que é isso que nós defendemos para o nosso estado do Acre. É isso que a gente está realmente em poesia, em harmonia dentro da minha casa. Nós vamos fazer um intervalo agora, deputada, mas eu vou deixar aberta aqui uma pergunta, ainda em função desse movimento, né, dessa conformação de forças políticas. Para respeitar a coerência e a história, como a senhora mesma colocou aí, que foi a questão da família Salles, não fechar as portas ao PT não seria uma incoerência, dado o histórico da sua família, ali na região do Vale do Juruá, sobretudo? Mas não quero que a senhora responda isso agora. Vamos deixar para que você responda isso logo após o intervalo. Nós vamos continuar a conversa com a deputada federal Jéssica Salles.